Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que vai ensinar como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e acessar o topo. Eu sou o Bruno, redator da Elite Digital e o host desse podcast. Eu sou a Karen, sou comercial da Elite Digital. É isso. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma empresa que está há mais de 7 anos no mercado, né, que eu gosto de falar que ela está realizando os sonhos dos seus clientes e possibilitando que eles criem novas histórias, né? A TMG Cidadania Italiana atua com foco nos processos de cidadania italiana, uma área que demanda muita confiança e transparência no relacionamento, né? E para falar sobre a TMG e todos os aprendizados que a empresa carrega, a gente está aqui com a CEO da TMG, a Ariela. Seja muito bem-vinda ao EliteCast, Adri. Obrigada, Bruno. Obrigada, Karen, pela oportunidade. Isso aí, vamos bater um papo, então, hoje, né? Bem descontraído e com segurança, e passando informação reais, né? Informações reais aí de como funciona, né? A TMG e o processo aí de cidadania como um todo. Show! E para começar da melhor maneira, Ari, como é que surgiu a TMG? O que é a TMG? Como ela surgiu? O que ela faz? Então, vou explicar um pouquinho de mim, que ainda somos o CPF e o CNPJ, Ótimo, né? Excelente, gosto Somos disso. a mesma pessoa ainda. Então, eu sou engenheira de formação, né? E engenheira de produção, tenho MBA em gestão de projetos e eu sempre quis trabalhar com essa área de projetos, né? Lá nos meus 14 anos, então, comecei a pesquisar sobre a minha cidadania. Fui interrompida essa pesquisa devido à questão de falta de documentação, né? Não consegui ir para Londres, que era o objetivo lá nos meus 14 anos fazer um intercâmbio. E passou-se aí vários e vários anos, até que em 2015 eu retomei, né, esse processo junto com o meu falecido esposo, né, com o Daniel Heck. A gente começou então a ver de novo essa possibilidade de ir para a Itália. Então procuramos toda essa documentação, né, fomos ludibriados, né, como infelizmente algumas pessoas são aí por assessores, né, na parte final, a parte de pesquisa a gente realizou. E a TMG surgiu então realmente para nenhuma pessoa mais passar por aquilo que a gente passou, né? Então, o nosso foco realmente é em segurança, né? E muita transparência no nosso trabalho, né? A gente não retém nenhuma informação, né? A gente sempre passa do início ao fim para o cliente realmente como é que funciona, né? Claro, tem umas pessoas que têm possibilidade de fazer 2 caminhos diretamente na Itália e via judicial, e tem umas que não. Então, a gente deixa muito bem claro, né, que é um investimento de vida, né? São escolhas que a pessoa tem que fazer e às vezes nem sempre aquele momento a pessoa está apta, né? Ou é o momento da pessoa fazer e a gente diz, não, olha, a gente perde o cliente temporariamente, né? Mas a gente é muito honesto nisso, que é um dos pilares, né, da TMG. Então a gente tem cliente que hoje está fazendo intercâmbio na Irlanda, juntando dinheiro para fazer a cidadania para depois ir conosco para a Itália. Bah, que legal. Eu acho muito bom essas empresas que surgem a partir de uma experiência que elas tiveram com outra. Porque tu falou ali que foi ludibriada, teve uma experiência ruim, aí tu pensa, eu quero fazer isso, mas justamente naquilo que erraram comigo eu não vou errar. Isso aí. Que é a questão da confiança, da transparência, né? É muito verdadeiro isso. E eu imagino que o relacionamento com o cliente seja algo essencial para vocês, né? Sim. Porque é um processo que demanda. Eu acho que a área acaba ficando muito íntima dos clientes, né? Exatamente. Assim, porque é um processo relativamente, não sei se longo, né? Mas, assim, as pessoas, além de contarem a sua vida, né, pra ti, eu acho que daqui a pouco tu vai falar mais sobre isso, mas é incrível, né, poder participar, conhecer, partilhar, ajudar, né? Porque a TMG veio de uma necessidade que tu viu de também cooperar com as pessoas, né? Sim. Eu acho que isso é o grande segredo, assim, do sucesso, né? Que é a cooperação, que a gente hoje tá até sendo bastante falado isso, né? Mas eu acho isso sensacional, assim. Tu falou ali, até a Karen falou um pouquinho, do processo pode ser muito demorado e tal. Como é que funciona o processo de cidadania italiana? Quais são os passos que tem que seguir para ter uma cidadania italiana? Então, o primeiro passo é a gente verificar se tem descendência, né? Montar a árvore genealógica, né? Se tem cidadania, tem que ter alguma conexão. É importante. Tem que ter um italiano lá, né? Que veio para cá. Então, a parte Brasil, a etapa Brasil, né? Ela é a base para fazer diretamente na Itália, que a gente fala via administrativa, né? Ou o judicial, que é o que a maioria está fazendo hoje, que não tem necessidade em nenhum momento de ir para a Itália, né? E o via consulado. Então, a parte Brasil, ela é dividida mais ou menos em 8 etapas, né? Onde a gente inicia, então, a busca, né? Essa pesquisa genealógica da pessoa, porque, como a Karen falou, a gente sabe mais da pessoa, às vezes, do que a pessoa. Do que ela mesma. A gente, né, acaba descobrindo que o bisavô casou 2 vezes, daí a pessoa diz, mas então é por isso que o meu pai se separou, então já vem lá do bisavô. Mas todo mundo faleceu de câncer. Olha, será que eu vou ter câncer? Vou ver se eu vou ter câncer. Né? Porque a gente não olha um atestado de óbito, normalmente, né? Então, além da consultoria de cidadanias, tu também é meio psicóloga. Tu também faz ali todo o trabalho, então quer dizer que no teu passado
teve algo. Sim. E a gente, hoje, no sul do Brasil, né, depois de uma pesquisa de mercado que a gente fez, a gente é a única empresa, então, que realmente faz do início ao fim, sem cobrar a mais, sem ter linhas miúdas no contrato, né? Legal. Porque, para nós, o dinheiro, assim como o passaporte para o cliente, é uma consequência do nosso trabalho, é uma consequência do sonho do cliente, né? Então, a gente faz desde a pesquisa, se tem alguém lá na Itália, ainda com o mesmo sobrenome, que saiu da vila, lá da cidade, a gente tem contato com vários prefeitos lá, a gente tem bastante conhecido lá, o navio que chegou aqui, quando que chegou aqui, por que veio para cá. Então, a gente tenta realmente resgatar toda essa história, né? E os nossos clientes veem esse propósito, né? A gente não tem nenhum cliente que chega para nós e diz, eu quero fazer o passaporte. Não, o passaporte é uma consequência, né? Eu quero resgatar as minhas origens, eu quero proporcionar isso para os meus filhos, para os meus netos, eu quero deixar esse legado. Legal. Né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, tem clientes que colocam os filhos para estudar italiano, né? Porque vem realmente, olha, o teu trisavô veio de lá, né? De navio, 33 ore de máquina a vapor, enfim, tudo. Então, tem que estar aqui, né? Tem que resgatar isso. Então, a parte do Brasil, ela é dividida em 8 etapas, que começa, então, com a pesquisa e vai até o apostilamento, que é a validação da documentação. Legal. A parte administrativa na Itália, então, tem que ficar lá em torno de uns 3 meses, né? Nós, esse ano, graças a Deus, aí, a vários parceiros adquirimos, né? Uma casa própria, que isso é muito importante, na região do Vêneto, que é outro diferencial bem grande nosso, né? Que é onde vem o 98% aí dos descendentes dos nossos clientes, né? Que legal. Então, fica tudo pertinho ali para ir passear. Temos escritório, então, com 2 parceiros na parte judicial, também na região do Vêneto, em Isola della Scala, que fica ali a 30 minutos de Verona, né? Então, as pessoas que estão fazendo o processo judicial conosco, tem umas que viajam até a Itália para passear, vão até o escritório, conhecem os nossos advogados pessoalmente, não é uma questão terceirizada, a gente tem um contato diário, né? Que isso é muito importante, porque transmite segurança, não é a TMG que eu contratei a TMG e a TMG contratou um advogado que ela fala uma vez por mês, não, a gente se fala todos os dias. Legal. Né? Então, essa questão de a gente atender 360 graus da cidadania era o foco da TMG para esse ano e a gente conseguiu. Que legal. Parabéns. Essa questão de pessoas lá, o escritório, a casa, gera aquilo que tu falou, né? A confiança, a credibilidade, saber que é uma empresa séria. Não é uma pessoa aqui que chega e se joga aos ares, né? Tem todo o acompanhamento uma no equipe, processo. sim, por trás. Sim, e tu falou do processo Brasil, existe o processo Itália também? Isso, o processo Itália, então, é esse do administrativo fazendo diretamente lá na casa, né? Tem que ficar em torno de 3 meses lá, que hoje os clientes que vão para lá são pessoas aposentadas, são pessoas que pretendem morar em outro país e pessoas que são empresários que conseguem trabalhar, né? Como vocês aí da questão da elite de marca digital, precisam de uma internet boa, enfim, tudo. Então, a nossa casa é pensada realmente para esse nosso público empreendedor, né? Então, a casa é composta de 3 quartos, é uma casa enorme e nos quartos tem toda a privacidade com isolamento acústico, com escrivaninha, com a melhor internet que a gente conseguiu colocar na cidade para atender bem os clientes e para eles se sentirem em casa, né? Tu já tá num país sem a família, muitos são a primeira viagem, não falam bem o italiano, né? Que apesar de a gente dizer, né? A mama aqui diz, aprendam o italiano, deixam por último. Então, o mínimo que a gente pode proporcionar para não passar nem perto daquilo que eu passei é a pessoa se sentir em casa, fora de casa. Aí, legal, eu fico imaginando, né? Que como a casa comporta várias pessoas ali, acaba sendo também um conforto, né? Para quem tá longe, ter mais um pessoal daqui do Brasil que tá lá junto, acaba que meio que vira uma família Vira nesse uma tempo, família. né? É a família TMG e é o Big Brother sem câmera, né? Isso aí. Eu disse, é o Big Brother. A gente, claro, como tu colocaste antes, né, Karen? A gente fica aí 10 meses em contato com o cliente. Eu sou madrinha de batismo, madrinha de casamento, a gente cria um vínculo. E eu sempre tento, né, colocar, como eu conheço, né, vou conhecendo um pouquinho das pessoas, colocar perfis, né, que se complementem ou se completem, para realmente não criar, né, uma inimizade. Daqui a pouco coloco um que fala bastante com um que fala bastante e ninguém entende nada, né? Então a gente tenta, sempre dentro do possível, colocar esse equilíbrio aí. São muitos detalhes, né? Eu te ver assim, eu te ouvindo falar agora, fico imaginando em tudo que, né, que vocês têm que pensar até isso acontecer. Claro, tem todo um processo antes, mas até nisso vocês pensam, né? Sim, então é uma responsabilidade, que nem eu digo, né? Claro, tem várias pessoas, não, é muito caro, o preço é muito caro, se o valor. Exato. Porque realmente, se tu estiver procurando o preço, não é conosco que tu vai fechar. Agora, se tu estiver procurando o valor, com certeza a gente é a empresa certa. Sim.
Esse negócio de reunir várias pessoas deve ser maravilhoso. Porque, tipo, hoje em dia tu não conhece muitas pessoas no teu ciclo que querem fazer cidadania. Sim. Quando tu reúne as pessoas lá, é todo mundo pelo mesmo objetivo, que veio do mesmo lugar, podemos dizer assim, né? Do mesmo país, pra conversar, pra trocar ideia. Então a gente tentou deixar a casa mais gaúcha possível, né? Apesar de a gente ter bastante cliente de fora São Paulo, mas que adoram o nosso churrasco, né? Nosso Bauru, que não é o X deles. Isso é diferente. Então a gente colocou uma churrasqueira e mais ou menos um mês atrás a gente fez um churrasco com um ex-cliente que foi lá assar, chamamos todos os vizinhos da rua, os clientes, os parceiros, os amigos, e foi muito pagodão, é uma interação que fica marcado, né? Que vale. Tanto para nós, obviamente, foi a finalização, né, da cidadania de 2 clientes lá, e ver os vizinhos que a gente tem de casa mesmo, se emocionar com a nossa cultura, pedir música no rádio para nos homenagear quando a gente chega e quando a gente vai embora. Que legal. Né, se preocupar conosco. Então, a gente foi muito bem recebido ali na cidade, que era uma preocupação, né, devido aos históricos aí de brasileiros na Itália, e saber que a gente está fazendo a diferença positiva, né, dizer, não, a TMG não é como as demais empresas, isso é o que dá mais orgulho, com certeza. Então, a TMG trabalha com experiências, né? Isso aí. São experiências do início ao fim do processo, né? E muitas partilhas, que eu acho sensacional, assim, eu sempre falo isso. Isso é o que a gente tem de melhor, assim, são as partilhas, né? As trocas, isso é muito enriquecedor, né? Sim. Mas... Algo muito legal que eu achei que tu falou também foi a questão do resgate histórico, né? Porque muitas pessoas, às vezes, pensam na cidadania como uma nova maneira de futuro. Pensam pro futuro, vou trabalhar fora, vou ir para fora, vou viajar. Só que às vezes essa redescoberta da tua história, do teu passado, às vezes vale muito mais do que teus planos futuros. Claro, né? Porque tu entende as tuas raízes, entende de onde tu veio, e isso vai te impactar. Que nem eu falei ali brincando do trabalho de psicóloga. Às vezes tu entende muita coisa mesmo de ti e tu consegue... então agora Mas isso foi eu vivenciei, né? Porque eu nasci em Floripa, né? E adoro o mar. E na minha cabeça era porque eu nasci em Floripa. E eu adoro cerca viva. Eu não gosto de grade, né? Então, quando eu vou ali pra terra dos alemão, ali eu me deslumbro. Parece que eu tô em casa. E tive a oportunidade de conhecer, então, a terra da onde veio o meu trisavô Campagnolo, pela minha nona paterna. Que legal. E eu não tenho uma foto porque eu chorei do início ao fim da visita da cidade, porque a cidade é inteira feita de cerca viva. E tem um rio que corta a cidade. E do lado dos Tamanho, que é pelo meu avô paterno, fica no mar. Né? É numa região de mar. E eu disse, olha só de onde vem esse desejo tanto do mar e da cerca viva. Ancestralidade falando, né? É isso aí, é isso aí. Então, muitas coisas que a gente... mas por que eu sou assim? Por que eu sou diferente, né? Porque meu pai não é assim, meu avô não é assim. Mas daqui a pouco o teu bisavô, teu trisavô eram realmente assim. Era realmente né? assim. Todo mundo que tá aqui, que tem a descendência italiana, que a gente fala dessa veia de empreendedor, né? É porque eles saíram de lá. E todo mundo que veio aqui, de alguma maneira, empreendeu. Né? Fazia o escâmbio, eu plantava milho, né? Vamos supor, eu plantava milho, tu plantava soja, a Karen plantava arroz, e a gente, de uma maneira ou outra, a gente era empreendedor, porque a gente tinha que fazer essa troca, tinha que fazer essa venda. E ninguém se dá conta disso, né? Então, os alemães que vieram para cá, todo mundo tem a veia de empreendedor, é por isso que a gente é uma terra tão rica. Verdade, caralho, que leitura. Impactada. E olhando assim as pessoas, antes de começar o processo, qual que normalmente é o medo comum que elas têm? Algo que elas pensam, eu não sei se cidadania é pra mim, algo que elas sentem assim. O primeiro medo é, vou começar e vou conseguir finalizar. Ótimo. Né? Porque, tem certeza que eu tenho descendência, a gente tá com toda a documentação, né? Porque eu escutei, que nem eu digo sempre, né? Eu sou a última geração sem internet, né? Parte da minha vida foi sem internet. E eu sempre digo que a internet ajuda, os meios digitais ajudam, mas às vezes também atrapalham, porque tu fica naquele limbo de dizer quem é autoridade nesse assunto na internet. Aí fica aquela, não, porque meu vizinho fez, estava com toda a documentação e foi barrado. Mas por que foi barrado? Eu não sei, mas será que eu também vou ser barrado? Então a gente sempre diz, a gente só fecha contrato se a gente tem certeza, se a gente já fez toda a pesquisa, se a gente já está com a certidão do teu italiano, que a gente tem bastante banco de dados, tem uma equipe
equipe de genealogista que fazem esse trabalho. Então, a gente só fecha o contrato se a gente tem toda a documentação. Ou fisicamente ou online, senão a gente não fecha. É porque não tem sentido fechar se não tem, Não, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Até porque cria uma expectativa totalmente desnecessária. Pouco a pessoa tem planos de ir embora, enfim, e a gente diz, não, vamos fazer e chega lá. Não, isso a gente não, de maneira nenhuma. A nossa surpresa normalmente é sempre positiva, né? Então, a gente sempre coloca prazo a mais para surpreender positivamente. Então, a pergunta que assusta realmente é essa. Tenho direito? Vai dar certo? E depois daí vem claro, né? Quanto tempo eu tenho que ficar lá na casa? Em 30 dias não vai sair, querido. Não vai sair a tua cidadania. Já foi a época dos 30 dias. Então, assim, trabalhamos com 90, o prazo de lei é 6 meses. Pode ser que saia antes. Tem muitos fatores por trás que não dependem de nós. Ontem a gente teve um exemplo de um cliente que protocolou o processo. A gente protocolou, né, em Roma ano passado. E o juiz jogou a audiência dele lá para 2025. Sendo que o prazo de lei é 2 anos. Ontem, positivamente, a audiência dele é 23 de novembro desse ano. Olha só. Né? Porque isso a gente não tem como interferir. O juiz, né? É como um processo aqui, né? Mas surpresa ótima. Exatamente. Surpresa ótima. E essa questão, então, quando a gente conversa, realmente, que a gente faz em torno de 2, 3 reuniões, às vezes 4, a gente deixa muito claro. E se o cliente não se sentir seguro, é porque a falha é nossa, né? De comunicação. Então, a gente sempre pergunta, olha, aconteceu alguma coisa, não fechou por quê? É por causa do valor? Não é por causa do valor, é porque eu não entendi isso aqui. Então, espera que a gente explica. Vem aqui, toma um cafezinho conosco, uma grapa, sempre tem grapa. Grapa italiana. E eu disse, vem aqui conosco, nos conhece pessoalmente. Por isso da importância também do escritório físico, né? Porque a gente diz que a gente tem os bebês, né? Eu sou mama de todo mundo que vai para a Itália, independentemente da idade. E às vezes vem os pais junto e dizer, tu não tá levando qualquer um, tu tá levando a minha filha. Tu entendeu? É minha bebê. Sim. Tu tem noção do que é tu levar minha filha embora? Tu tem que ficar com ela lá direto. E a gente sabe disso, né? Não sou mãe ainda, mas enfim, tem minha filhada e eu digo, né? Essa proteção que é característica da nossa região. O pessoal que vem de São Paulo, eu não conheço nem os pais, né? Porque eu digo, não, tá tudo certo ali, vamos embora. Mas a importância, então, da gente ter o escritório aqui, agora o escritório na Itália, isso transmite mais um passo da segurança para os clientes e deixando eles sempre informados do que está acontecendo, né? Sim. Ótimo. Quando foi que tu percebeu que essa questão da qualidade do serviço, da experiência do cliente era tão importante? Porque Desde hoje o início. dá para ver que tu valoriza muito. Desde o início. É o outro pilar. Outro pilar é o tempo e a qualidade. Esses são os pilares aí da TMG. Tem que dar o retorno, não precisa criar essa ansiedade, né, no cliente, tanto se ele está aqui quanto ele está na Itália. Que não digo, o direito vocês já têm. Vocês já são, todo mundo aqui que tem descendência italiana, já é italiano. Diz a Constituição que é italiano aquele que nasce de pai ou mãe italiana, que tem sangue italiano. A única coisa que a gente faz é fazer com que o governo saiba que vocês existem. Identifique. Né? O processo de cidadania, enfim, dentro do Ministério da Lei Interna, saiba que vocês existem. Ponto. Então, a gente é um meio para atingir um objetivo. Daí todo mundo pergunta, e qual é a missão da TMG? Gente, a gente não conseguiu fazer ainda. Por quê? Porque o pessoal pergunta, né? Os consultores, mas o que tu vende? Gente, depende. Para o Bruno, eu vou vender uma possibilidade dele fazer um podcast lá na Itália. Para a Karen, eu vou vender a possibilidade dela ir num campo de girassol, de ela ir num campo de lavanda, de ela se conectar com a ancestralidade dela, de descobrir de onde ela veio. Exato, de botar os pés do chão no Coliseu, de sentir toda aquela energia que tem lá na Arena de Verona. Então, como a gente faz uma missão, se para cada cliente que a gente tem é uma? Por isso que a gente diz que cada cliente é único, nenhum processo vai ser igual. Tu pode ter o teu trisavô vindo da Itália, a Karen o mesmo, a mesma quantidade de certidões. Cada processo vai ser único. É por isso que eu digo que cada cliente para nós é um projeto de vida. A gente trata de início e fim, cada um com as suas particularidades. O Bruno vai ter uma insegurança, a Karen vai ter outra. Daqui um pouco, se as inseguranças se complementam, a gente monta o grupo e debate. Antes de embarcar para a Itália, vocês já se conhecem, a gente marca a janta. Se eu tô aqui no Brasil, eu vou junto, apresento, vocês dizem, olha, o Bruno fala bastante, a Karen também, então, né? Vamos dar uma calma lá na casa, não vamos fazer festa toda sexta-feira, que senão os vizinhos vão chamar a polícia, enfim. Então, a gente segue nessa linha aí. Pá, que legal. E como é que tu se sente
sabendo disso? Tu falou do exemplo da Karen, que vai lá para os campos de Girassóis, eu que vou lá e faço um podcast. Como é que tu se sente quando a pessoa realiza isso? Eu me sinto, acho que a palavra mais simples para te dizer é sortuda, né? Privilegiada. Legal. Né? De ter esse trabalho, de vir de uma base de exatas, né? Eu não consegui resgatar parte da história da minha família, porque se perdeu, né? E eu acredito que a minha missão, né? O meu propósito como pessoa, e consequentemente por isso que nasceu a TMG, é resgatar essas histórias, né? Proporcionar isso para as novas gerações que estão por aí. Ah, que legal. Que legal. E tu deve receber muitas notícias, assim, do pessoal que já tá lá, que fez o trabalho com a TMG, né? Continua Sempre. essa... Já estamos planejando a festa de Natal. Olha só! De pessoas que estão na Alemanha, tem clientes que moram na Alemanha, em Dubai, na Califórnia, em Dublin. É uma conexão pra vida, na né? Bélgica, sim. Tem gente... É que nem, né, o podcast aqui. Sim. Vocês entrevistaram pessoas que com certeza vocês têm contato até hoje. E espero que eu seja uma também a partir de agora. E a gente segue como uma família. Então, precisa... Graças a Deus, os clientes muito se ajudam, que é a questão da cooperação que tu falou. Isso a gente vê bastante quando a gente sai, né, desse nosso ninho, né, da zona de conforto. Então, um cliente consegue emprego para outro, que o outro consegue casa para outro. E, não, vai aqui, vai lá, te indico. E é muito legal essa rede que a gente faz. Sim. E onde é que reúne toda essa galera pro Natal? Um em Dublin, outro em Dubai. Reúne na casa da TMG na Itália esse ano. A casa é bem grande e a gente vai se reunir lá. Sim. Vai se reunir lá. Falando de relacionamento, deu pra ver que tu tem um relacionamento muito grande assim com teus clientes. Tu sente que isso foi algo natural de ti ou foi algo que tu acabou desenvolvendo ao longo da TMG? Essa habilidade de criar relacionamento fácil? Não, sempre foi assim. Eu sempre fui assim, né? Desde de pequena, essa questão de salvaguarda as pessoas que estão do meu lado, de querer sempre ajudar, de oferecer o braço antes que a pessoa acha que precisa. Então, isso, claro, às vezes é bom, porque quebra a questão do limite, né? O limite Ariela, pessoa, né? Que somos feitos de carne, temos sentimentos, né? E a Ariela, CEO da TMG. Então, às vezes a gente passa um pouco desse limite, vai um pouco além, por questão de saúde do cliente, por questão que está se sentindo sozinho, questão de depressão. Aí a gente está num 5 horas de fuso diferente, o cliente está lá, os pais estão aqui, então a gente mantém esse contato com os pais, para os pais se sentirem seguros, obviamente, né? Então, é bom e é ruim, depende da questão do momento. Mas, que nem eu disse antes, eu me sinto muito privilegiada de conhecer várias pessoas. Às vezes eu conheço um empresário aqui, que muitas vezes é meu prestador de serviço, eu chego lá na Itália e eu realmente não conhecia a pessoa aqui, né? A gente vai conhecer lá, então ficando esse tempo junto, fazendo comida, ensino a fazer comida, limpar a casa, a gente limpa vidro junto, a gente faz tudo, lava a garagem, toma banho de mangueira. Toma banho de mangueira, tomamos banho de mangueira com 45 graus, né? Não dava para não tomar um banho de mangueira. Então a gente acaba se descobrindo, né, como pessoa. Obviamente os defeitos também ficam evidenciados e a gente vê que a gente tem mais qualidade do que a gente pensava que a gente tinha. Ah, que legal. Surpreendente. Exatamente, essa é a palavra. Tu acha que existe muita diferença no relacionamento comercial e pessoal? Porque deu pra ver com os teus clientes, tu tem um relacionamento assim, pessoal. Pessoal, exatamente. Eu, que nem eu disse, né? Eu sou eu com vocês aqui, eu sou eu com os prefeitos da Itália, eu sou eu com os presidentes das associações que a gente conversa. Eu não tenho uma máscara que eu vou vestir agora e vou dizer, não, eu vou lá num podcast agora, eu vou ser a CEO e eu vou sair daqui, vamos desligar as câmeras e agora a gente vai falar diferente. Não, eu sou assim, né? Os clientes me conhecem assim. Daqui a 10 anos, eu acredito que eu vou continuar assim. Que tá na tua essência, exato, né? É a tua autenticidade. Exato. Porque as pessoas confiam mais naquelas pessoas que elas veem que são verdadeiras. E as pessoas que fazem parte, a equipe da TMG, eu disse, não quero que você seja... Tanto que eu não contrato comercial para fazer comercial. Né? Então, a gente tem uma equipe de advogado, tem equipe de administradores, tem pessoas formadas em história... Mas comercial, porque não é a essência, né? Claro, não... São pessoas e pessoas, né? A Karen, por exemplo, super essência da TMG, né? Botaria a Karen lá amanhã e ela me mata, né? Se eu tirar ela da elite. Mas essa questão muito de sintonia, né? Eu digo, se não sabe, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Tem vezes que o cliente pergunta uma coisa, um caso que nunca aconteceu, né? Eu digo, olha, eu não sei, não é vergonha a gente dizer que não sabe. Na nossa região aqui é difícil, né? A gente diz, mas como que ela... Gente, eu não sei tudo, mas eu vou pesquisar e eu vou te responder, né? Então, essa é a premissa do nosso base lá do comercial. Não sabe, não mente.
Não enrola e diz, olha, eu não sei, mas eu vou me informar e em seguida eu te falo. Até porque as pessoas percebem, né, quando a gente não sabe. Então, eu acho que é muito certo isso, né, muito sincero, muito franco. E o combinado, ele nunca sai caro, né? Quando a gente fala a verdade, o cliente mesmo vê que tu tá disposta a ajudar, né? Tu não sabe, tu vai buscar informação. Agora, enrolar, ninguém merece, né? Não. A gente não gosta de ser enrolado, porque a gente vai enrolar os outros, né? Exato. Então, eu acredito muito nessa verdade também. Acho que é sensacional. E a Ariela, ela é a engenheira mais comunicativa que eu já conheci na minha vida, né? Isso é absurdo. Vamos tirar meu diploma. E muito, a gente sente muita verdade nas coisas que tu fala, assim. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Isso é um ponto interessante, a Karen falou que tu é engenheira de formação. Tu sente que tu trouxe alguma coisa da engenharia pra TMG? Tudo. Tudo? Por exemplo? Toda a base de cálculo, desde da customização de cada processo, a parte, como eu disse, né, que cada projeto é único, a parte de engenharia, ela é focada em projeto, né, em aprender a lidar com o projeto, aprender a fazer projeto. E quando a gente entra na engenharia, enfim, daí, quando a gente fala de engenharia, não, para trabalhar na fábrica, sim, ok, porque a nossa região vem da indústria, né, mas a maioria dos profissionais fora do país, de banco, de grandes seguradoras, são engenheiros. Então, eu recebo proposta para trabalhar fora do país todos os dias, na área totalmente fora de fábrica, né? Da área realmente pensante, de bancos, enfim, que não tem realmente... Por isso que tem um déficit tão grande de engenheiro. Eu sou engenheira em Portugal também, né? Validei o diploma lá. Então, tem esse déficit tão grande da indústria, porque não tem, né? Os bancos tomam, então tu sai, recebe várias bolsas de estudos, os sponsors vêm aqui, tu paga e vai. Então, a questão da engenharia, ela trouxe uma base de equilíbrio para a questão do direito, né? Do jurídico, né? Que é totalmente de leitura, né? De racional, e eu, então, com a questão da execução propriamente dita, né? Do processo. Então, para mim, cada cliente é único e é um projeto. Tem o início, o meio e o fim. E agora o pós-vendas. Pós-vendas, bem que tu falou. Como é que é feito o pós-vendas na TMG? Então, o pós-venda da TMG, a gente está com um projeto, né? Planejamento estratégico da TMG aí para os próximos anos, para a gente fazer essa questão, então, de turismo, né? De raiz. Compra e venda de casa na Itália, né? Porque a gente tem alguns clientes que, obviamente, por serem empresários, médicos, enfim, estão bem estabelecidos aqui na nossa região e de São Paulo também. Sim. E principalmente bastante gente do Mato Grosso, né? Ali de fazendeiros. Então, não vão vender fazenda para ir embora, né? Sim. Então, eu pergunto, por que eu vou fazer cidadania? Né? Então, hoje um imóvel aqui, falando de questão de números, né? Tu vai comprar um imóvel de 500 mil reais aqui, tu vai ganhar uns 1.800, 2.000 reais, né? De retorno. Tu comprando com o mesmo valor na Itália, convertendo em euro, tu vai ganhar em torno de 3.000 reais de retorno. Então, Legal. a gente está estruturando, né, essa base da empresa lá, então, para oferecer esse pós-venda para os clientes, né? A gente vai administrar a parte das casas, parte a gente não vai terceirizar, obviamente, mas foco em turismo de raízes, a questão também de abertura de conta, né? Quem faz trader aí, que opera no mercado financeiro. Eu vou falar o que eu sei, né? Depois tu chama alguém com propriedade para falar mais aqui, que é o que os nossos clientes passam. Então, quando tu opera no mercado de moedas, enfim, opera na Bolsa de Londres ou qualquer bolsa fora do país, tu precisa enviar dinheiro e trazer de volta esse dinheiro, e tem um imposto altíssimo aí para cima, né? Quando tu tem a cidadania italiana, tu abre conta aí no mundo inteiro, né? Então, tu abre conta na Alemanha, tu abre conta na Lituânia, tu abre conta na Itália. Então, tu manda o teu dinheiro para conta na Itália e tu opera com aquele dinheiro. Então, a cidadania abre portas aí para vários e vários aspectos que a gente nem imagina. Legal. Falando de clientes, a questão comercial, por exemplo. Hoje vem muito cliente para ti? Vocês vão atrás? Como é que funciona esse processo? Não, hoje a gente não tem um departamento de vendas e pretendemos não ter, né? Interessante. Os clientes vêm até nós por indicação, para a questão do trabalho que ele te faz aí, né? As nossas influências também, que são a Gize Fiuza e a Kim, né? A Kim Clark. Então, a gente entrou nessa parte, como eu sempre digo, né? Não vou mentir aqui agora no podcast, sou bem avessa ao marketing, né? Mas estamos aprendendo aí, evoluindo, né? Com as parcerias que a gente tem. Então, essa questão do marketing é muito importante, né? A gente está vendo que é muito importante, então, ter toda uma estrutura, um Instagram, um site, porque são gerações muito diferentes, né? O nosso público de indicação, ele é de 35+.
O 35 menos, ele viu o Instagram, ele me viu aqui no podcast, ele quer ir tomar um café italiano, que ele nunca viu uma cafeteira italiana. Então, é mais do tato, é mais do visual, né? E a gente não estava conseguindo atingir esse público que a gente pensou que daqui a pouco não era para TMG. E muito pelo contrário, é sim, né? Porque, às vezes, nem essas pessoas, né, que pagam a cidadania, e sim, são os pais, e os pais precisam de segurança, né? Então, a gente refez, né, esse processo, esse estudo, juntamente com o pessoal da Elite, com o pessoal de vendas, né, os consultores, e comercial, perdão, não vendas, e então a gente recebe. A gente não Eu acho não importante procura. pontuar aqui, assim, esse trabalho de posicionamento no digital, né? Que a gente sempre fala. Porque nem sempre, claro, a indicação ela é sempre o melhor caminho, né? Porque quando tu tem indicação, tu é indicado, a pessoa já sabe que tu fez um trabalho bom, né? Mas nem todo mundo tem acesso a essa modalidade, digamos assim, né? Então, as pessoas precisam saber qual é o teu diferencial, né? O que a TMG tem de diferente, né? Toda essa experiência que vocês trazem, né, Ariela? E aí, quando não é indicação, onde é que as pessoas vão procurar isso, né? Exato. Vai lá no Google, né? Vai lá na rede social, enfim. Então, a gente percebe, assim, que muitas empresas a maioria, eu diria, que nos procuram, né? Que chegam até nós, tem essa questão, assim, do posicionamento, né? Verdade. Então, a gente está trabalhando junto com a TMG justamente para fazer isso, para que as pessoas que não têm essa indicação encontrem a TMG. Exato. E elas saibam o que a TMG tem de diferente aí, né? Que tudo isso, né? E é importante comunicar isso no digital, né? Porque tu Sim. falou ali, às vezes não é indicação, às vezes tu vê na internet. Mas às vezes até quando tu indica, a pessoa vai conferir. Claro, Então a gente é faz importante. isso, né? Exato, a gente faz, é um nosso movimento padrão, natural. né? E para nós é uma alegria quando a gente sempre pergunta pro cliente, mas tu veio indicado, eu vi as avaliações no Google, eu achei legal o Instagram, eu vi o vídeo, né? Porque a questão dos influencers, a gente... Ano passado, principalmente no fim do ano, quando a gente estava com os 2 advogados, né, o Simon e o Michele aqui, que a gente fez palestra, a gente recebeu bastante propostas, né, de influencers querendo ligar a marca dela com a nossa, mas não era o mesmo propósito, né, como eu digo e repito sempre, o dinheiro é um fim e não o meio, né, para a TMG. E então a Giz é a nossa cliente e a Kim também é a nossa cliente. Então por isso que elas hoje representam a marca TMG nas redes sociais, né, elas não foram contratadas, elas primeiro foram nossas clientes. Legal. E depois surgiu então a oportunidade, né, conversando com a Elite, vendo se era a estratégia correta para colocá-las nas redes sociais. Então essa parceria é muito importante para nós e eu sempre trabalho na questão do ganha-ganha, né? Então o cara vem lá instalar uma impressora, tem cidadania? Não, então senta ali que vamos ver se tu tem, né? E, não vou fazer agora, não tem problema. O gesseiro que fez lá o gesso lá da TMG, tá inscrito no consulado, tá esperando o voto. Ari, tu tá aqui, vamos tomar um café, eu tô com um pouco de dinheiro, eu vou te dar, vamos fazer a entrada e depois a gente segue. Vamos lá. Então, é sempre nessa questão de descoberta. Até aproveitar esse gancho da Ari de dizer que às vezes não é o perfil, né? Que quando a gente fala de posicionamento, justamente a gente tem que mostrar aquilo que a gente é, mas também nos posicionar no sentido de isso não tem a ver com a minha essência, né? Então dizer o não também, né? O que eu quero, mas o que eu não quero também, porque senão às vezes a gente acaba querendo abraçar tudo e a gente não se destaca por nada, né? Então definir muito bem o que a gente quer e o que a gente não quer também, que foi o que tu fez, né? Com algumas pessoas que procuraram e tal, então... Que é muito importante, né? Claro, eram mulheres muito bonitas, enfim, só que aparecendo semi-nu ligada à TMG não ia dar muito certo, né? Então, é esse cuidado, né? Como a Elite, enfim, o podcast de vocês aqui é o bebê de vocês, né? É o nosso bebê. E a gente tem que ter pessoas ao redor que cuidem, né? Que realmente falem bem, ou que nem eu digo, né? Sempre pro pessoal do comercial, enfim, do jurídico, olha, o melhor feedback que a gente pode receber é o negativo. E se for de cliente, melhor ainda. Porque daí é o cliente que quer que a gente melhore e ele vai continuar indicando. Então, ser apontado, né, para a gente melhorar essas críticas construtivas que a maioria não gosta de receber ou não está aberto para receber, para nós é super bem-vinda, porque a gente realmente sabe, porque daqui a pouco a gente está ali dentro, tem uma visão,
né? E vem os clientes ou vem os parceiros e dizem, olha, poderia melhorar aqui, ou ai, não me senti bem à vontade com isso. E a gente vai pontuando e é por isso que a gente está crescendo tanto aí nos últimos meses, por causa dessa base aí de clientes fiéis, seguros, né? Que replicam aí a TMG Brasil e mundo afora. E esse olhar da melhoria contínua, né? Sim, da engenharia. Isso aí. É porque perguntar para um cliente o que ele tá gostando é muito fácil. Claro. É muito fácil. Claro, Agora, claro. perguntar o que ele não tá gostando, que é o diferencial. É isso aí. Porque, querendo ou não, tu, como TMG, teu maior concorrente é TMG. Sim. Tu tá concorrendo contigo o tempo todo, tu tem que se superar. Exatamente. E esse que é o desafio, né? E tu não consegue se superar só sabendo o que tu tem de bom. Tu tem que saber as falhas também para daí aquilo ali, aquela falha se tornar um ponto de melhoria e um ponto diferencial, né? Claro, claro. É bem importante. E a questão do relacionamento que tu falou, dá pra ver nos clientes, nos parceiros, tudo é relacionamento pra ti. Tudo é relacionamento. Né? Tudo é confiança, Tudo, transparência. Tudo, principalmente confiança. É, e isso é um pilar muito forte. Muito forte. Caráter, confiança, honestidade. Elite, não gostei desse post aqui, vamos refazer. O que tu não gostou? É isso. Olha que a visão... Então, explica um pouco melhor, né? Porque como engenheiro eu tenho problemas de comunicação, né? Não parece, mas eu tenho. Então, a gente conversa e ajeita da mesma maneira. Olha, Ari, eu acho que podia dar um retorno a cada 15 dias, né? E não uma vez por mês. Então, vamos melhorar, vamos ver se dá para fazer diferente. Exatamente. E olhando para o futuro, Ari, qual que é o futuro da TMG? O que tu pensa para o futuro? O futuro da TMG é essa questão do planejamento estratégico, né? Então, a gente comprou uma casa, o futuro é pagar essa casa, né? Quitar essa casa, comprar outras casas, abrir outras frentes com parceria lá na Itália, com associações, trazer os italianos para cá, que é uma vontade que agora despertou, né? Ficando esse tempo lá, porque eles não sabem, né? Da imigração, a maioria não sabe dessa imigração, então fazer alguns projetos lá para trazer para cá, no interior de Caxias, Nova Pádua, Flores da Cunha, Bento, né? E não só com feiras, ir para as colônias mesmo, né? Diz, olha, a uva se planta assim, lá na Itália não se planta mais assim, né? O italiano, né? Que é a nossa língua oficial, agora aqui também, eles não falam lá desde os avós. Então, ver um italiano emocionado escutando arancia, que é a laranja aqui, que é do nosso dialeto, ver um italiano emocionado porque escutou isso, para mim me marcou muito. E ver esse campo, né, de lá. Então, tem algum pessoal de podcast aí que está fazendo, né, mostrando como é o Brasil, que nem uma curiosidade, né. A cidade que mais tem italiano no mundo é São Paulo. Não é mais a Itália. Olha só. Né? Em concentração no mesmo local é São Paulo. Então, assim, eles não sabiam disso. E foi um italiano que colocou no podcast. Então, o futuro da TMG, obviamente, que é baseado na necessidade dos nossos clientes, né? Que vão surgindo, a gente vai aprendendo. Mas é aumentar a equipe na Itália, né? Oferecer mais serviços de segurança para os clientes, aluguel de carro, quero comprar uma casa, tu me ajuda, né? Fomentar essas parcerias lá. Aqui a gente vai continuar como empresa boutique, né? Entre aspas, que a gente fala, não pretendo crescer em questão de funcionários, muitos, né? Mas sim continuar com a personalização do atendimento, que a pessoa chega ali e se sente acolhida, que ela vai tomar um café, que ela fica ali 2-3 horas conversando da semana dela, né? E dizendo por que é importante ela ir embora, que isso para nós faz toda a diferença. A gente pretende abrir parcerias fora do estado, a gente abriu em Sombrio no mês passado, né? A gente está vendo uma em Chapecó, que vai ser bem importante para nós, com times de futebol. Então, a gente está fomentando parcerias, né? Para que a TMG seja mais conhecida, mas que a essência não mude. Nossa, muito bom. Que plano, hein? Que plano futuro. Eu gostei disso que tu falou da questão da escala de colaboradores contigo, né? Porque às vezes não adianta ter um time de 50 pessoas se eles não entendem a essência do negócio, né? Não. O aprendizado ali central de, tipo, tudo aquilo que tu falou. Exato. De entregar a experiência, é a qualidade, é a confiança. Eu acho que tu também, Ari, não abre mão, né? De estar envolvida, né? Isso é verdade. Então, às vezes, tu amplia muito, tu acaba se distanciando do processo, né? Esse visceral, né? Eu quero falar com a Ariela. Com a Ariela. Ariela não pode, ela tá na Itália. A Ariela que me atendeu. A gente vê a tua alegria em falar dessas coisas e eu acho que isso faz parte justamente dessa essência que tu falou. É a alegria da Ariela, né? A satisfação em atender, em estar envolvida, estar perto, né? E com certeza sucesso total. Falamos de futuro, queria voltar agora para as raízes. Quais foram os principais aprendizados que tu teve com a TMG?
Os principais aprendizados pessoais meu foi questão de lidar com pessoas, ter um pouco mais de paciência, né? Como engenheira sempre em freta, né? Sempre a mil. E claro que isso vem também da minha essência, mas a questão de saber que realmente cada pessoa é uma pessoa. E essa questão da comunicação, né? Da gente falar uma coisa, pensar outra, escutar outra, a gente sempre está nesse processo de evolução. Né? Então, muitas vezes eu pensava que a dor do cliente era uma e, na verdade, era outra. Né? E como é que a gente chega nessa outra sem ser invasivo? Porque eu sou um prestador de serviço, eu sou amiga, mas primeiro vem o prestador de serviço, né? Sim. Então, como pessoa, evolui muito nessa questão de tem que ter o seu tempo. Quando o processo está protocolado na Itália, não depende mais de mim, eu fico ansiosa junto com os clientes, porque a audiência foi lá para 2025, não veio para agora, e agora acabou acontecendo, né? Então, para mim, o maior aprendizado foi a questão que nem tudo depende de mim, né? Nem tudo está nas minhas mãos. O que está, eu faço com o maior carinho do mundo, com a maior segurança, com o maior profissionalismo, mas o que não está, que eu consiga me cercar, obviamente, de pessoas e processos que tenham o mesmo propósito, o mesmo caráter que eu tenho, né? Porque se a gente está com um profissional do lado que não tem o mesmo caráter, uma hora ou outra isso vai estourar, porque ele vai me passar uma informação, eu vou passar para o cliente e aquela informação não era verdadeira. Sim. Né? Então, todo mundo que faz parte da TMG hoje, desde os pesquisadores que a gente tem em São Paulo, a gente tem na Itália, temos nos Estados Unidos agora também, é muito forte essa questão do caráter, da sinceridade. Se tem um problema, sente e fala. Então, essa abertura, né? Por isso que eu digo da questão da equipe ser enxuta, né? Mas funcional, realmente são peças-chave, né? Como a engrenagem de engenharia. Se quebra um dentinho, até repor o dentinho, a engrenagem dá uma parada, né? E não é fácil repor o dente. Então, a gente sempre tenta fazer com que a engrenagem ande, às vezes um pouquinho mais devagar, mas nunca para. Mas nunca para. Isso aí. Ari, muito obrigado por topar participar do EliteCast. O tempo que a gente teve aqui, embora limitado, foi muito rico para nós, foi muito bom. Todo mundo que assistiu, eu tenho certeza que tirou algum insight, seja para a vida profissional e com certeza para pessoal. Porque tudo que tu falou aqui, ele tá correlacionado. Não adianta tu ser um baita profissional se tu não tem um pessoal muito bem estruturado, né? O CNP... O CPF com o CNPJ, isso aí. Eles têm que estar conectados. Então, muito obrigado por esse tempo. Queria abrir também para, se tu quiser divulgar a TMG, fica à vontade, para as pessoas que estão vendo e pensaram, vou fazer a cidadania italiana, gostei. Fica aberto esse espaço para ti. Então, obrigada, Bruno, obrigada, Karen, por essa oportunidade, né? E foi muito enriquecedor, né? Conseguir falar um pouco mais da TMG, né? No pouco tempo que eu tô aqui no Brasil. Então, todo mundo quer fazer cidadania, né? Convido vocês, então, a tomar um café conosco na TMG, a curtir nós nas redes sociais. Toda a equipe está à disposição de vocês. Um café, uma grapa sempre tem. E na Itália também, então, convidando vocês, quem estiver passeando por lá, para conhecer nosso escritório em Verona. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigada, Ari. Grazie mille. Estreando aqui, né, Karen? Muito obrigado também por estar aqui. Obviamente, tu vai vir mais vezes. Obrigada também pelo espaço, né? Eu queria finalizar dizendo que me surpreende, assim, o tanto de mulheres guerreiras e empreendedoras que eu tenho visto. A Ariela é uma delas, eu sempre falo isso para ela. Assim, isso me enche de orgulho como mulher também, né? Fico muito feliz, né, de me identificar também com essas mulheres, assim, que eu tenho encontrado nessa minha jornada na Elite. Legal. E se alguma delas quiser conversar comigo, estou à disposição também, né, pela Elite Digital. E te agradecer muito, Ari, pelas partilhas aí, foi muito, muito massa mesmo. Obrigada a você. Muito obrigado a você que assistiu também. Todas as informações, tanto da TMG quanto da Elite, estão na descrição. E é isso, muito obrigado, até o próximo episódio do EliteCast.